Olá, você sabia que a quantidade e a qualidade das raízes fazem a total diferença no seu cultivo? Então fica com a gente que a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto aqui no Ganhando Futuro. E para nos ajudar com esse tema, eu tenho o nosso convidado especial aqui, Richardson dos Santos, ele que tem mais de 25 anos de experiência com o mercado e também é supervisor da divisão Bioagros, que é a divisão de Biológico e Nutrição da Agros. Richardson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Richardson, para a gente começar a questão das raízes, sabemos que é uma coisa muito importante para as plantas, né? Sim, e é aquele negócio, as raízes são praticamente a boca das plantas, né? Então, mais de 90% do que a planta consegue absorver do solo, tanto de água quanto de nutrientes, é através das raízes. E uma coisa que eu acho muito interessante, que esse tratamento das raízes, esse desenvolvimento das raízes, ele tem que começar a ser feito o mais cedo possível. Sim, assim que nascer a semente, já tem as primeiras emissões das primeiras raízes, e é ali que está o início. Se você errar e não tiver boas raízes no início, não vai ser depois que a planta começou a crescer que você vai conseguir fazer com que a planta produza, floresça. Então, desde o início, é muito importante tomar conta das raízes. E o que você acha que influencia nesse desenvolvimento das raízes, nesse primeiro momento? Influencia solo, qualidade de solo. Então, se o solo está muito compactado, as raízes vão ter dificuldade de estar crescendo, de estar se expandindo. Muito calor, então o estresse hídrico acho que uma das piores coisas que pode acontecer para as raízes não conseguirem desenvolver, entendeu? E quando a gente está falando, né, sobre desenvolvimento de raízes, nós temos vários tipos de raízes também nas plantas, né? Não é sempre o mesmo... Sim, nós temos vários tipos de raízes. Então tem as raízes de sustentação, que é manter a planta em pé, né? E tem as raízes que seriam as bocas que eu falei para você lá no início, que são as raízes que vão capturar nutrientes, a água, para estar desenvolvendo. Então as raízes que são a boca da planta, elas vão ficar mais no perfil próximo ao solo. Então por isso que quando você faz uma adubação, você passa algum produto relacionado à raiz, as primeiras raízes lá, que são aquelas radicelas, que quando você cavoca o chão, vê aquelas raizinhas brancas, as fininhas, aquelas lá que são a boca da planta. E depois tem mais para baixo, lógico que as que ficam lá embaixo também vão capturar um pouco de água, um pouco de nutriente, mas é a sustentação das plantas. Por isso que é importante a gente fazer um manejo adequado ali, principalmente na parte de cima do solo. Sim, perfil de solo hoje é fundamental. Então, você dono de casa, você pequeno produtor, ou tem vaso, então esses primeiros 5 centímetros de solo, 7 a 10 centímetros de solo, é muito importante ter muito nutriente, muita terra solta, pouca pedra. Para quê? Para essas raízes conseguirem se desenvolver. A pedra também vai influenciar o desenvolvimento das raízes. Muito, muito, muito. E a adubação também não pode faltar, né, Richardson? A gente trabalha bem o solo, mas a adubação não pode faltar para esse desenvolvimento. Não pode faltar e, assim, é essencial. Tem muita gente que fala assim, eu não vou colocar adubo de base, que eu vou usar adubo foliar. Então, são duas coisas distintas, tá? Então, a adubação é muito importante. Essa adubação não pode ser direto nas raízes, dependendo da planta, assim que a raiz encostar no adubo, ela vai queimar. Então não pode ser tão próximo, tem que estar perto, mas não tão em cima, tão próximo, entendeu? Que pode queimar dependendo do adubo que você for usar. Se for a base mais nitrogenada, a hora que chega acaba queimando. Lógico que o adubo tem que estar junto da raiz, mais próximo da raiz, não encostado na raiz, entendeu? E aí queima por causa da alta concentração de sais. A alta concentração de sais e os adubos hoje de base são sais. Então esses sais, quando você coloca próximo e daí tem uma chuva, tem uma irrigação que consegue diluir um pouco, então vai chegar mais fraco para a raiz consegue
absorver melhor, entendeu? Nem sempre mais concentrado é sinônimo de uma eficácia maior, uma produtividade maior, né? Sim, sim. Às vezes, a alta concentração pode ser mais prejudicial do que o de baixa concentração. Pegou a dica? Então nem sempre jogar mais adubo no solo ou fazer adubação de base com uma quantidade maior de adubo é benéfico para suas plantas. E que tal a gente conhecer agora a família felina, uma linha de fertilizantes que vai ajudar você a alcançar altos tetos produtivos com uma qualidade de frutos superior. Oi, Gustavo! Hoje eu deixei os estúdios e eu tô aqui no campo de inovações da Agros, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo. É hora de falar da família felina, é hora de falar das feras da sustentabilidade da Bioagros, tá? Produtos que vão ajudar você, meu amigo, em todas as etapas de produção. Atenção você que está me vendo aí na sua fazenda, atenção você que está me vendo aí na sua propriedade rural, tá? Essa família felina já está fazendo um baita de um sucesso e você vai comprar aqui com exclusividade pelo nosso canal de vendas, tá? Vou explicar um pouco mais dessa família felina para você e na sequência, junto com a Duda, eu vou sortear, tá? Um cupom de desconto. Você vai comprar hoje com 20% de desconto, tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho mais desses produtos que estão fazendo tanto sucesso? O primeiro integrante é o Leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o Lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O Guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Wilson, eu tenho certeza que aí, qualquer que seja a cultura que você tem na sua propriedade, essa família felina vai fazer muito sucesso e vai aumentar a sua produção, tá? Mas, Duda, o pessoal quer desconto. Bora sortear a bolinha aí na nossa bingueira. Atenção! Já vai anotando, tira a foto da tela aqui, você vai comprar por essa plataforma, saiu o número 1. A gente vem aqui que é o Leão. Então você vai, a partir de agora, entrar na nossa plataforma e vai colocar, na hora que você estiver finalizando a compra, no cupom de desconto, Leão 20, tá? Qualquer quantidade. E a gente vai entregar no Brasil inteiro, sim. Vamos entregar na sua propriedade, vamos entregar aí para você, tá? Então não perde tempo, já acessa o site que está aqui embaixo, já faz o seu pedido e daqui a pouquinho eu volto para falar mais da família felina e para falar mais do leão, que é aquele que vai te ajudar no início da sua cultura. Já estou de volta, Gustavo. Estamos de volta aqui com o Richardson dos Santos. E Richardson, você comentou no primeiro bloco, eu achei muito interessante, a adubação de base e a adubação foliar. São adubações diferentes. E quais são as principais características de uma e da outra? Gustavo, uma não substitui a outra, uma complementa a outra. Maravilha. Então eu já escutei muito produtor, eu vou colocar menos adubo na base, que é o adubo de solo, e depois vou complementar só com o adubo foliar. E não é bem por aí. Então o adubo foliar é como se fosse uma injeção de nutrientes, vitamina que a gente está tomando, que seria para a planta. E o de base é onde ela vai construir, ela vai conseguir todos os nutrientes para estar conseguindo desenvolver, crescer e soltar flores e frutos, entendeu? Então, a adubação foliar, ela vem complementar a adubação de base, não substituir. Eu gostei dessa analogia. Então, a adubação de base é o arroz com feijão ali da planta e a adubação foliar é o complemento, as vitaminas. E às vezes, tem o produto no solo e a planta não consegue absorver. Às vezes, um elemento que você coloca via folha
que é o que tá faltando, ela consegue absorver muito mais nutrientes de baixo. Então, as duas têm que andar junto, uma complementando a outra e não uma substituindo a outra. É muito comum a gente ver isso. Sim, hoje eu vou fazer só foliar, que é muito mais fácil. Eu compro o produto, ponho no pulverizador, pulverizo e tá certo. Não é bem por aí, não. Eu já vi vários produtores que fazem isso. Até em safrinha, por exemplo, não utiliza nada de base e quer conseguir suprir a planta só com adubação foliar. Aí não vai conseguir. É a mesma coisa que você não se alimentar direito e achar que só com cápsula de vitaminas você vai conseguir sobreviver. E não é por aí. Então você tem que ter a base muito bem feita. Então você tem que, hoje, virando para nós humanos, você tem que se alimentar muito bem e a complementação de vitamina vai ser depois feita. Agora, só tentar viver só de suplementação e não ter essa base, vai ficar bem difícil de tá sobrevivendo o ser humano. Agora imagina as plantas, né? Como que vai ser? Que não sai nem do lugar. Não sai nem do lugar. E uma coisa que eu acho interessante você comentou também no primeiro bloco, que as plantas absorvem pelas raízes, em torno de 90%. Mas também tem essa absorção pelas folhas, pelos... Sim, tem pelas folhas, principalmente água também. Eu falei que absorve muita água, mas as plantas também. Consegue, pela folha, tá absorvendo um pouco de água. Então, por isso que eu falei que seria em torno de 85%, 90%. Essa complementação é absorvida, esses outros 10% que está faltando, é absorvida pela folha, pela flor, pelo fruto, até mesmo pelo fruto. E a gente consegue ver em alguma etapa crítica da planta essa diferença? Por exemplo, uma planta tratada só com adubo de base e a outra tratada com adubo foliar também, em questão de estresse, época de muita chuva, falta d'água. Tem diferença dessas plantas? Dá muita diferença porque quando você consegue fazer uma adubação boa de base e complementa com foliar, é totalmente diferente numa planta que você ou só faz base ou só faz foliar. E de base também não é só uma única vez. Então, dependendo da cultura, é recomendado fazer uma de base e depois uma cobertura, que o pessoal fala que é uma cobertura, que seria uma segunda adubação. Porque imagina você, como um ser humano, pegar uma vasilha de feijoada e querer comer a vasilha de feijoada tudo de uma vez só. Então, se você conseguir porcionar essa feijoada, você vai se alimentar por mais tempo. Então, dependendo da planta, é muito mais fácil você fracionar essa adubação, que a planta ela vai pegando conforme ela vai precisando. Porque dependendo do adubo que você põe, choveu ou teve irrigação, vai se perder pelo solo. Você acaba perdendo o solo. Eu coloquei adubo lá, tá tranquilo. E não é, muitas das vezes, assim. Aí que o produtor, a dona de casa vai falar, esse adubo não presta, não tá valendo nada. E às vezes não é a culpa do adubo, é o jeito que foi feito a adubação. É o manejo. É o manejo que foi feito errado. Maravilha. E aí, você que está nos acompanhando, vocês fracionam a adubação de base ou vocês fazem tudo de uma vez só? E que tal a gente conhecer também mais um integrante da família felina que vai ajudar você nesse processo de superar estresses, superar necessidades de adubação e vai ajudar você a ter uma qualidade melhor no fruto. Tô de volta, Gustavo, para falar da nossa família felina, hein? Leão, lince, guepardo, onça e tigre. Agora há pouquinho a gente fez o sorteio do cupom de desconto de hoje. Leão 20, você vai entrar na nossa plataforma agora, quando estiver fazendo o seu pedido, Leão 20, tá? Não esquece, para ter 20% de desconto. Só que agora a gente vai explicar um pouco mais para você do que o leão vai fazer na cultura da sua propriedade. É pro começo do plantio, tá? É aquela papinha que a planta precisa para começar a se desenvolver. Roda aí. O leão é formulado com um ácido fúlvico líquido de alta concentração, que transforma a forma como as suas plantas assimilam nutrientes e agroquímicos. Ele maximiza a absorção de elementos essenciais, como o cálcio, o magnésio, ferro, zinco, cobre e manganês. E os benefícios não param por aí. O leão ainda oferece aumento na disponibilidade de nutrientes, melhor retenção de nitrogênio,
maior eficácia de defensivos agrícolas, resistência ao estresse e compatibilidade total com outros produtos. Transforme a sua lavoura com o fertilizante Leão da Bioagros e veja o resultado de plantas mais fortes e saudáveis. Viu só? Então faz o seu pedido agora. Você vai receber os produtos da Bioagros em qualquer lugar do Brasil, qualquer quantidade, tá? Entra no site e faz o seu pedido agora. Tem também a nossa central de atendimento. Tem muita gente querendo saber mais dos produtos. Pode entrar em contato com a central, que eles estão prontinhos para te atender agora, tá? Eu quero que você produza cada vez mais de uma forma sustentável com a família felina da Bioagros. Eu volto com você, Gustavo. Viram só? Eu tenho certeza que essa fera vai ajudar vocês aí na sua produção e melhorar a sua produtividade. E Richardson, a gente já falou sobre adubação de base, esse start inicial das plantas. Mas também não é só nesse momento inicial, a planta precisa de um cuidado durante todo o processo dela, né? Sim, precisa de um cuidado, principalmente depois que, se você acertou na adubação de base, fez as primeiras aplicações, ou de biológico ou de nutrição, para ela começar a desenvolver, aí é a hora da gente começar a se preocupar na pré-florada, que seria fazer o tratamento da pré-florada, tanto com nutrientes quanto com biológico, durante a florada. Então tem um mito aí que eu não posso fazer nada de pulverização quando tiver a florada, porque vai abortar as flores. Não é. Tem muita preocupação em... E não é bem assim. Então, dependendo... Lógico, você passar um produto, se passar só água, uma pressão muito forte, vai derrubar a flor. Então, mais uma vez, falta de conhecimento, falta de informação. Se tiver a informação certa, você consegue fazer a aplicação durante a floração e depois pós-floração, que o pós-florada, que vai ser onde vai ser o enchimento de grão, ou o enchimento de fruto, vai crescer o fruto, vai dar a flor. Então, dependendo da cultura, o pós também é muito importante estar fazendo tanto biológico quanto a parte de nutrição foliar. E isso que eu ia te perguntar, a nutrição foliar ajuda nessa questão de segurar a flor, encher os grãos? Ajuda muito, porque você faz adubação de base e nem sempre o produto às vezes vai estar disponível naquela hora. Então você acaba complementando ou incentivando a planta a saber que está na hora dela começar a puxar aquele elemento. Então, quando você coloca o elemento, às vezes o elemento está disponível, ela consegue puxar um pouco mais do solo para conseguir segurar o fruto e fazer com que esse fruto cresça com qualidade. Maravilha! E a gente sabe que o processo das plantas é gerar descendentes. Então, ela quer crescer, quer se desenvolver, produzir flor, fruto, e a gente chega no final do ciclo. O famoso perpetuar a espécie, né? Exato. Só que a quantidade de fruto que ela produz depende única e exclusivamente da gente proporcionar isso para ela também. É que hoje você fala assim, mas as plantas antigamente, hoje no meio do mato, dá muita fruta, dá muita flor. E não é assim, né? Quando você acaba puxando para dentro de casa, para dentro da lavoura, se você conseguir ajudar a planta a terminar o ciclo, a perpetuar a espécie, a planta vai, às vezes, durar muito mais. Por exemplo, uma dona de casa que tem uma flor. Minha flor deu uma flor. Se você conseguir fazer essa adubação, fazer essa aplicação no biológico, ela vai dar a flor por muito mais tempo do que simplesmente dar a flor e depois morrer. Então, esse complemento é muito importante, tanto para a dona de casa quanto para o pequeno produtor. E ela mantém a flor ali. Isso, ela mantém por mais tempo. E não é só dar a flor uma vez e depois a planta morre. Então, tem todo o ciclo da planta, ela vai cair a flor. Às vezes parece que ela já morreu, mas ela está viva ali. Completou o ciclo, ela vai soltar, fazer o processo de pré-florada, florada e pós-florada de novo. E quanto mais fruto, né, pensando aí num pós-florada, enchimento de grão, quanto mais fruto, mais a planta demanda também de nutrição. Sim, ela vai colocar todo o processo que ela fez desde pequena, toda a força para encher um grão, para soltar os frutos, para soltar uma flor. Então, vai acabar desgastando a planta. Por isso que é importante depois, de novo, voltar a fazer adubação de base, fazer foliar, fazer biológico,
Isso aí se torna um ciclo que fica por muito tempo. E isso que faz a total diferença na produtividade da área, né? Com certeza é isso aí. Cuidar da planta ali durante todo o processo produtivo. O processo, é esse que é o processo produtivo, né? Ela vai gerar vários frutos, com qualidade maior. Depois que você fez a colheita, aí que você tem que tratar mais dela ainda, que você tem que repor muita energia da planta que ela gastou para soltar os frutos. Então essa reposição de energia, de massa, que é muito importante, sempre tá repondo isso aí, tanto com adubação de base quanto com biológico. E o biológico hoje está ajudando muito essa parte de processo da planta se restabelecer. Então, um manejo sustentável ajuda muito nessa questão. E aquele negócio, a sustentabilidade hoje, o pessoal acaba fazendo naturalmente. Então, quando você fala sustentabilidade, a pessoa, é muito difícil, é muito complicado. Não, já é um processo que você já faz esse processo. É só organizar melhor essa linha do processo. Muito bem, Richardson. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Agradecer você que nos acompanhou em mais um Ganhando Futuro. E são informações como essas, de alguém que já tem mais de 25 anos de mercado, que faz a total diferença na hora do seu cultivo. Então vamos juntos adotar boas práticas e ganhar o futuro. Eu aguardo vocês aqui no Canal Rural.